Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E ainda falando sobre finanças, pegar algumas lições da parábola dos talentos, na perspectiva das finanças, né? Já que a gente está falando sobre o que Jesus vem falando sobre o dinheiro, e eu queria então que você acompanhasse comigo, lá a partir do capítulo 25, 14 a 30, em que Jesus traz essa parábola e vamos tentar extrair algumas coisas dela. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O que tinha recebido os 5 talentos trouxe, e o versículo 21, e o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participa da alegria do seu senhor. O 22 continua: veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Vem e participa da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos orienta em tudo. Nos dá uma aplicabilidade conforme a cada personalidade. Que essa palavra chegue a cada um de nós, com as nossas particularidades, singularidades, e que o teu Espírito fale conosco, poderosamente. Mas que seja realmente e unicamente a voz do teu Espírito, para que não estejamos confusos, até dando ao teu Espírito nome daquilo que ele não tem falado. Muito obrigado por essa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que a parábola dos talentos, ela pode ser e é muito explorada na Bíblia de diversas formas e de diversas maneiras. E a gente pode ter lido, e creio que sim, diversos dias e ter um entendimento bastante diverso com relação a essa parábola tão específica e tão focada do próprio Jesus para tratar sobre a necessidade de olharmos aquilo que ele tem nos dado e tem nos dotado como gerenciadores, como administradores daquilo que ele tem confiado em nossas mãos. Alguns teólogos chegam a falar que, de fato, o talento se refere especificamente a uma quantidade de recursos. Chegam alguns teólogos até falar que, fazendo a correlação com os dias de hoje, seria em torno de 20 mil reais cada talento.
a gente vai multiplicar pela quantidade de cada um que recebeu, nós vamos perceber que é uma importância significativa para ser gerida e administrada por cada pessoa. Agora que a gente precisa olhar para essa parábola, assim, um pouco com a expectativa financeira e ver nessa parábola, em alguns detalhes, que o próprio Senhor Jesus quer nos ensinar princípios e valores sobre gestão financeira. E como o nosso tema é falar sobre gestão financeira, a gente precisa, então, olhar para essa parábola, as nuances que ela nos traz e ver o quanto o Senhor pode nos ensinar sobre isso, em um tempo em que estamos vivendo praticamente um planejamento para um novo ano. E a primeira lição que eu vou aprender nesse texto é que, de fato, o Senhor dá a cada um de nós a capacidade de gerir os recursos singulares para cada um. Ou seja, você tem o dinheiro que é capaz de ter. O recurso que você tem é o recurso que Deus percebe que você tem para gerir. E aí nós vamos encontrar no versículo 15 o próprio Jesus falando isso, que ele distribuiu conforme e de acordo com a capacidade de cada um. A capacidade de cada um gerenciar, administrar e, de fato, conduzir esses recursos. Ou seja, os talentos 5, 2 e 1 foi dado a cada pessoa segundo a capacidade. Alguns teólogos chegam a dizer que a quantidade era igualitária. Por quê? Porque não estava relacionado aos números. Se a gente olhar os números, são 3 números diferentes. Um foi dado 5, outro 2 e o outro 1. Então tem diferença, mas quando olhamos com o olhar mais da capacidade, nós vamos observar que cada um recebeu o que era necessário. Ou seja, não houve diferenciação, mas foi dado a capacidade de cada um gerir aquilo que era na sua possibilidade. E olhando por esse ângulo, todos tiveram a mesma possibilidade. Todos tiveram os mesmos recursos possíveis de serem gerenciados. Quando a gente passa a fazer um pouco essa aplicação sobre nós, a gente passa a entender que não apenas os recursos necessários ou os recursos que conseguimos adquirir tem a ver com a nossa capacidade de gerir, mas a gente passa a olhar que esse talento, que não é apenas uma questão financeira, mas tem a ver com tudo em relação às nossas vidas, está muito direcionado àquilo que Deus vê em nós capacidade de ser gerido. Uma coisa que, por exemplo, eu tenho percebido muito nesses dias, por parte de alguns que chegam até a mim, é que algumas pessoas se acham capazes, por uma habilidade ou outra, por uma capacidade ou outra, de serem pastor. Então diz, eu percebo que eu tenho um chamado pastoral. Hoje eu vejo o chamado pastoral diante do quadro em que foi descrito pelo apóstolo Paulo, e por mais que eu tenha ensinado, por mais que eu tenha lido sobre esse texto, eu particularmente errei muito na condução de algumas orientações pastorais. Hoje eu me apego a um fato que caracteriza a principal característica para alguém ser chamado ao pastorado. Paulo vai falar a Timóteo um link de coisas. E hoje eu vejo que uma das principais coisas que me leva a entender e a compreender que alguém tem um chamado é alguém que seja provado. O que é alguém que é provado? É alguém que é certificado, é alguém que é comprovado, é alguém que é experimentado, é alguém que, por meio de todas as circunstâncias e todas as experiências para se desenvolver um ministério pastoral, aquela pessoa prova que ela é capaz. E eu acho que essa foi uma das principais características que eu negligenciei. Por quê? Porque pensar que é pastor é muito fácil. Agora prove, mostre, passe pela prova. Paulo está querendo dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, não basta apenas você ver a habilidade na pessoa. Não basta apenas você olhar que aquela pessoa tem uma familiaridade com o ministério. Deixe ela provar no dia a dia, com as adversidades, com os desafios, com a vida, com o testemunho, que se ela é realmente chamada.
E quando entra nessa qualificação, a gente percebe que muita gente é rejeitada e reprovada. Porque nas primeiras provas já questiona se foi chamado ou não. E a gente percebe que isso traz um questionamento também a gente no modo geral. E por que eu fiz esse link diretamente à questão pastoral? Porque eu vejo que nós não podemos achar ou pensar pelas nossas habilidades, pela nossa história, pelo nosso conhecimento, inclusive bíblico, doutrinário e teológico, que eu sou apto a desenvolver um ministério pastoral por conta dessas questões. Tem que ser capacidade de Deus. Tem que ser dado por Ele. É Ele que tem que designar. É Ele que tem que realmente comprovar, e a comprovação, diante dessas qualificações todas, que ali fala, Paulo falando para Timóteo, que seja casado, seja administrador de sua própria casa, que seus filhos sejam administrados, que não seja dado ao vinho, que não seja enganador, que não seja isso, que não seja aquilo, ele também diz que seja aprovado. Pronto. Então, hoje eu entendo assim, alguém que diz para mim assim, eu tenho um chamado, eu tenho um capacete, tem, então vamos provar isso. Vamos ver se você aguenta o rojão. Vamos ver se as lutas você realmente vai dizer, não, estou aqui firme. Eu tenho certeza que a metade vai desistir no meio do caminho. Porque se é uma área em que nós estamos vendo cada dia mais um decréscimo, é a área do ministério pastoral. Ninguém mais quer ser pastor. Os que conscientemente têm o discernimento espiritual, ninguém quer ser mais pastor. A quantidade de pessoas que eu tenho conhecido que está desistindo de ser pastor para voltar para o mercado de trabalho, para fazer outra coisa, são pessoas que estão crescendo. Eu falo não de terceiros, mas daquilo que é rol de contato, rede de contatos que eu tenho de inúmeras pessoas. Essa semana, inclusive, eu vi um pastor falar isso para mim, corrigindo, ele não é mais pastor, ele é ministro do evangelho, porque pastor é que toma conta de igreja. Ele disse, olha, não quero mais saber de pastorear. Isso é mesmo? Não quero. Para minha saúde espiritual, para minha saúde familiar, para minha saúde emocional, eu prefiro não ser mais pastor. E eu tenho feito um diagnóstico bem realista da realidade, porque tanta gente está deixando de ser pastor. E eu creio que parte desse diagnóstico tem a ver mais com a igreja do que com o próprio chamado. Está muito mais difícil ser pastor hoje do que era daqui a 20 anos atrás. Muito, muito difícil. Há uma pesquisa dentro da Universidade de Darwin, nos Estados Unidos, que identifica, nessa pesquisa, durante algum tempo, que 70% aproximadamente das pessoas que ganharam algum tipo de loteria ou prêmio nos Estados Unidos, com 5 anos voltaram à pobreza. E essa pesquisa detecta, essa pesquisa datada do dia de 20 de julho de 2023, ou seja, algo recente, essa pesquisa vai detectar isso dizendo que essas pessoas que ganharam algum prêmio se enriqueceram rapidamente, mas em 5 anos também voltaram a apodrecer do mesmo jeito ou pior do que era. E eles condicionam essa pesquisa ao fato de que as pessoas não tinham capacidade de gerir os recursos que vieram de forma sobrenatural, de forma extraordinária, para que elas pudessem administrar. Jesus deu, aqui sendo representado por esse Senhor, dono de tudo, ele deu 5 talentos para quem tinha a capacidade de gerir 5 talentos. Não há argumento nem questionamento porque foi dado ao outro 2. Foi dado àquele que tem capacidade de gerir 5. E percebo que isso tem a ver com a questão financeira das nossas vidas, porque se alguém, e pode ser alguém que esteja conosco aqui, presente ou online, que tenha recebido mais do que a sua capacidade de gerir, não vai saber administrar. Deus permite que determinados recursos sejam suficientes para as pessoas viverem, porque passando daquilo, não saberão administrar.
E aí a ponte que eu quero fazer em relação ao ministério pastoral é entender que Deus é que dota de capacidade cada pessoa para gerir os ministérios que ele quer, porque nós vamos entender quando Paulo vai descrever para a igreja de Corinto que o Senhor, ele dá o dom a quem ele quer. Ou seja, é dentro da capacidade da pessoa, é dentro da concepção de Deus é que ele vai dar o dom para a pessoa. Por isso que eu tenho muito medo nesses achismos. Eu acho, eu penso, eu acredito que eu sou chamado ao pastorado. Da mesma forma que alguma outra coisa, algum outro ministério que a pessoa se sente capaz ou que se sente completamente habilitado para desenvolver. E isso eu me refiro à vida no modo geral. A gente precisa ter consciência de que nós fazemos alguma coisa porque Deus deu capacidade para isso. E a nossa capacidade de resiliência também está relacionada a isso. Eu tenho capacidade de resistir porque Deus me deu capacidade para resistir às lutas e às dificuldades. Então, a casa que eu tenho, a profissão que eu tenho, o ministério que eu desenvolvo, foi dado sobre medida à minha individualidade e à minha capacidade. Se de fato eu tenho consciência do que faço, se eu tenho consciência do meu chamado para aquela área e consigo identificar que realmente vem de Deus, nós temos toda a capacidade necessária para desenvolver esse ministério, mesmo diante das adversidades. Engraçado que se a gente for fazer uma pesquisa dos dons espirituais e, consequentemente, dos ministérios que podem ser geridos a partir desses dons. Alguns teólogos dizem que é 17 dons, outros 23 dons, outros 27 dons. Vamos trabalhar na base de 27 dons. 27 dons significa 27 ministérios que a igreja tem. Engraçado que todos esses ministérios, nenhum é requisitado a qualificação de ser provado, só o ministério pastoral. Ou seja, para alguém ser pastor, tem que provar que pode suportar todas as adversidades. E quem não é chamado, não vai suportar. Porque estamos vivendo dias difíceis. Você também é experimentado, você também é comissionado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Muitas vezes você pode até questionar, meu Deus, eu fiz essa faculdade, estou fazendo isso. Será? Não, é dado por Deus. Se você acredita que essa sua formação é também o seu ministério, porque tudo envolve ministério na nossa vida, e a gente estava justamente falando isso na classe, essa ideia católica de distinguir o que é secular e do que é espiritual, é a ideia católica, porque no reino de Deus nós somos um só, dentro e fora da igreja, convivendo ou não com crente, trabalhando ou não, você desenvolve aquilo que Deus te deu a capacidade para que você desenvolva, e que você desenvolva com alta qualidade, porque você desenvolve para o Senhor, e Ele nos dá esse parâmetro. Ele diz que tudo que a gente venha fazer, a gente faça como se estivesse fazendo para Ele. Então, o que a gente faça na nossa profissão precisa ser diferenciado. Por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de fazer aquilo que nós somos capazes nele de fazer. A segunda lição que a gente aprende é que você também deve ter a concepção e entendimento de que precisa multiplicar esse recurso que você recebeu. E aí o texto vai dizer que um foi dado a 5, ele ganhou mais 5. O outro 2 trouxe mais 2. Essa deveria ser o desenvolvimento natural da vida de qualquer pessoa que tem uma relação com o próprio Deus, porque a gente precisa lembrar que o campo é do Senhor, precisamos lembrar que esse Senhor é o Senhor da seara, precisamos lembrar que esse Senhor é Jesus, e Ele nos dá a capacidade para desenvolver cada área que nós temos, e a gente precisa ver nesta área a possibilidade de ampliar, de crescer, de multiplicar, sair dessa mesmice. A correlação que o próprio Senhor Jesus faz com seus discípulos e com Israel, a olhar para aquela figueira seca, é olhar para aquela figueira não com olhar deslumbrante
de um bom e forte caule que ela tem, de uma folha bonita e viçosa, mas o que se encontra e o que se espera daquela figueira é fruto. Fruto. Irmãos, a esterilidade é essa possibilidade de nós estarmos vivendo a vida cristã de tal modo acomodado, paralisado, infrutífero, é um grande risco para a nossa realidade enquanto fé cristã. E tudo que tem sido colocado na nossa cabeça, tudo que tem sido apresentado como realidade de fé cristã hoje, tirando de nós a capacidade produtiva, multiplicadora, para o lado passivo, de uma fé que só recebe, uma fé que só é abençoado, é uma das coisas mais danosas que a fé cristã está vivendo no dia de hoje. Nós fomos chamados para o Senhor para servir e servir de forma múltipla. E estamos sendo afetados diretamente com a cultura de uma igreja que diz: venha para ser servido. De maneira que o que cerca esse entendimento e essa concepção de vida cristã hoje é legítimo para muitos não quererem se envolver e se comprometer com comunidades cristãs. Se foge do esboço daquilo que é um pacote para me servir, então eu vou procurar uma outra comunidade que se encaixe com essa realidade pela qual é plantado, ensinado e estimulado dentro da igreja de que você precisa ser abençoado. Você precisa vir para o culto para ser abençoado. Você precisa vir para a igreja para ser servido. Você precisa estar na comunidade cristã sendo, de uma forma ou outra, beneficiado com alguma coisa, e isso não existe nenhum princípio na Bíblia que se fale sobre isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse que se você quer ser servido, sirva. Se você quiser ser evidenciado, se esconda. Se você quiser ser grande, seja pequeno. Mas nós estamos encharcados das ideologias secularistas. E sabe o que é que acontece com tudo isso? Acontece que a igreja está matando as verdadeiras vocações. Por que estamos matando as verdadeiras vocações? Porque a igreja é um edifício. E um edifício precisa de pilares, precisa de viga, precisa de bloco, precisa de cimento. A partir do momento que essas vigas estão ruindo, esse prédio cai. Se nós estamos sendo estimulados a só ser servido, quem vai servir? Quem vai trabalhar? Quem vai se dedicar? Quem vai implicar? E aí vem a morte dos ministérios. Como fica meia dúzia de vigas tentando sustentar um prédio, o que é que acontece? A viga um dia cai. Por isso que a gente está vendo tantos pastores desistindo da fé, desistindo do ministério, porque cansaram. Cansaram. E isso é um raio-x da igreja de hoje, irmãos. Você vai em determinadas igrejas que elas têm uma quantidade muito grande de membros, mas quando você vai olhar, tem aquele grupinho que sustenta. O restante é servido. E igrejas pequenas ainda pior, porque se evidencia ainda, mais ainda, um grupinho pequeno ali sustentando, trabalhando, se dedicando, e a maior parte servindo, sendo servido. Mas a gente esquece de que foi dado a cada um talentos para serem multiplicados. Eu entraria, então, no outro ponto que eu acho interessante. O medo e a preguiça não pode deixar de você trabalhar e multiplicar esses talentos. O que recebeu um disse: eu tive medo, Senhor. Você é um homem severo. A palavra grega usada para o Senhor não é uma deformação de alguém que cobra, mas é a característica de um justo juiz. Então, o texto da nossa tradução, ela acaba alterando a característica desse Senhor.
A gente olha para essa expressão quando diz assim, por isso que eu tive medo. Eu saí e escondi. Por quê? Porque o Senhor é um Senhor rigoroso. Você olha para esse Senhor com um olhar de que forma? Injusto. Cobra sem dar. É tipicamente um chefe explorador. Parece que é esse olhar. Mas a tradução diz que ele é um servo justo, um senhor justo. E por que ele é justo? Porque ele capacitou cada um para receber o dom que é peculiar a cada um. Então, esse recebeu um é porque ele entendeu que ele era capaz de multiplicar. Então, ele não era injusto. Mas, infelizmente, principalmente a cultura latina, ela tem dificuldade em prestação de contas. Nós achamos que muitas vezes, ao ser confrontados pelo nosso próprio Senhor sobre aquilo que nós estamos fazendo com os talentos que Ele tem nos dado, a gente, inclusive, acha que Deus é injusto. Uma outra coisa que a gente observa é que nós estamos descansados. Essa preguiça tem a ver com a possibilidade de olhar e nem pensar na possibilidade de pegar o dinheiro e botar no banco. Estamos vivendo uma estabilidade e um comodismo tão grande que a gente se relaciona com Deus dessa mesma forma. Nós vamos encontrar de Gênesis até Apocalipse um Deus que sempre multiplica, um Deus que sempre soma, um Deus que sempre cresce. E parece que a gente vem para a fé cristã sem entender isso. Sem compreender que a nossa vida, e não me refiro especificamente nem somente para o ministério, mas a nossa vida enquanto pessoa precisa ser uma vida em crescimento. Eu percebo alguns irmãos paralisados. E a gente se sente, pelo menos eu me sinto, desestimulado a compartilhar alguma coisa. A estimular, a aconselhar, porque parece que entra pelo ouvido e sai por outro. Os anos passam e as pessoas estão tão paralisadas que você faz um contexto e uma realidade da vida enquanto o todo, ministério, trabalho, relacionamento, vida pessoal, bens, a gente percebe que a pessoa está paralisada. E essa paralisia significa alguma anomalia. Não cresce. Passa anos e passa anos e passa anos. E eu tenho o privilégio de chegar e chamar alguns da atenção e dizer, olha, essa história, há 3 anos atrás, eu tinha falado com você. Está repetindo. 3 anos já passou. Vai deixar passar quanto tempo mais? Irmãos, nós adoramos e servimos um Deus que tira todo medo e toda preguiça, porque Ele nos chamou para multiplicar. A gente precisa ser melhor profissional. A gente precisa ser melhor pais. A gente precisa ser melhor vizinhos. A gente precisa buscar, dentro daquilo que é a perspectiva de Deus, não humana, buscar aquilo que é sonhos nossos, aquilo que é projeto nosso, adquirir os nossos bens que são necessários, que tem a ver com, de fato, nós nos atentarmos com a vida simples, mas ter aquilo que é necessário, sair desse comodismo. A gente precisa se sentir incomodado ao chegar e viver uma vida com o Senhor Jesus de maneira que não experimentamos nada extraordinário. A gente se acomoda com isso. A gente se acomoda com uma vida que nada acontece. Inclusive a vida com Deus. Porque estamos com medo, com preguiça e acomodados. Uma outra lição que você vai aprender, que também estamos vivendo hoje, é que não podemos nem devemos olhar e comparar a nossa vida com o outro. Um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Então não queira ser o que o outro foi chamado para ser. Não queira ter
o que o outro tem porque Deus deu. E quando acontece isso, você acaba de viver e deixa de viver aquilo que era da sua legitimidade, da sua singularidade, porque você quer viver aquilo que não é real. O Senhor deu a cada um a sua capacidade. Você recebeu a sua capacidade. Se Deus deu ao outro mais, olhe para a sua. Que olhando demais para o outro, você não faz nem o que o outro faz, nem o que você deveria ser capaz de fazer. E muitas vezes, trazendo para a conexão financeira, a gente também pensa a mesma coisa. Tem pessoas que vivem o mesmo setor de trabalho, que ganham o mesmo recurso, mas aquela pessoa parece que consegue prosperar mais do que você. E a questão está na gestão, na administração, na forma em que estamos lidando com o talento, com a capacidade que Deus nos dá de gerir aquilo que é nosso, não naquilo que é do outro. E como nós estamos vivendo uma sociedade de aparência, de faz de conta, a gente parece que quer ter a imagem, a gente quer ter os recursos, a gente quer ter o padrão que o outro tem, mas não é aquilo que Deus nos deu. Por isso que tem muita gente endividada. A dívida é a incapacidade de gerir os recursos que são legítimos. Então, eu entro em dívida. Eu quero ter o que eu não posso. Eu quero adquirir o que eu não tenho. E está fora da minha capacidade de gerência. E pode ser muito influência de uma mídia, de uma sociedade, para não dizer das coisas internas que podem acontecer no nosso próprio coração, que é a inveja. Às vezes as pessoas compram porque a mídia massifica, mas tem gente que tem inveja mesmo. Eu quero ter o que o outro tem. Nem tem o que o outro tem, nem tem o que pode ter. E achamos que não somos capazes de ter sucesso, mas também continuamos na mesmice. Entra ano e sai anos. Uma outra lição que a gente aprende, e esse é o princípio de fé para a gestão mais consciente e mais claro, é de que tudo que foi confiado, os 5, os 2 e um talento, o texto vai deixar claro que o Senhor os confiou. Olha o versículo 14, vai dizer, e também será como um homem que ao sair de viagem, logo o primeiro versículo, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Ou seja, os 5 talentos que foi dado àquele servo de 5 talentos não é dele. Nada é dele. Tudo é de Deus. Tudo vem do próprio Senhor. Ele apenas nos dá a capacidade de sermos gerenciadores, mordomos, administradores daquilo que é dele. A nossa função é apenas administrar aquilo que ele nos confiou. Administrar os nossos recursos, administrar os nossos ministérios, administrar a nossa família, administrar os nossos filhos. Tem pessoas que estão administrando tão mal os filhos que esquece que um dia vão prestar contas. Porque se nada é meu, existe um dono. E esse dono, ele vai prestar conta. Ele vai cobrar, ele vai saber o que foi que aconteceu. Assim como você precisa ter consciência de que tudo que você tem não é seu, eu me refiro a tudo. O trabalho que a gente tem, o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, a profissão que a gente tem, a formação que a gente tem, o ministério que a gente tem, a roupa que a gente tem, tudo é de Deus. A gente só está administrando.
Se nós temos essa consciência, a gente passa a ver nossos talentos com outro olhar. O olhar da preservação, o olhar do cultivo, o olhar do investimento, o olhar da justiça, da possibilidade de fazer alguma coisa, mas sabendo que vai prestar conta ao Senhor, que nada está solto. Eu vou começar a preservar aquilo que Deus me dá, porque um dia Ele vai me cobrar. E o versículo 14 diz que Ele chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Uma outra lição é que o Senhor, Ele chama você para ser trabalhador dele. Os servos são servos do Senhor. E todos somos chamados para servir ao Senhor. Nós fomos confiados pelo próprio Deus para servi-lo. Seja os recursos que a gente tem, como a gente gasta, como a gente ganha, seja a profissão que a gente desenvolve, como e qual é o nível de qualificação desse serviço que você apresenta. O nosso ministério, o nosso envolvimento, a nossa participação, como a gente faz as coisas, de que maneira a gente faz as coisas, tudo que envolve as nossas vidas. E aqui a gente não está pensando apenas no financeiro, a gente está pensando na vida como um todo. Tudo é um chamado de Deus para trabalhar para Ele. Alguém pode dizer, mas eu estou nesse setor aqui, você está nesse setor porque Deus designou, você está ali. E você é um trabalhador de Deus. E como trabalhador de Deus, você é chamado a trabalhar com excelência. E por fim, irmãos, você terá que prestar contas de tudo, inclusive dos recursos. Muito tempo depois, versículo 19 vai dizer isso: veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Isso, de certo modo, olhando a nível ministerial, é um acalento para nós, enquanto pastores, em saber que cada um vai prestar conta diante de Deus. Dos feitos, dos não feitos, da proatividade, das omissões, das faltas de envolvimento e comprometimento, de dedicação, de entrega. Tudo vai ser prestado conta. Por mais que a gente pense e ache que ele está demorando, o Senhor está demorando, ele vai voltar. E vai ser prestado conta. E a Bíblia não rasga a possibilidade daquilo que a gente faz não seja contada para a eternidade. Embora que a salvação é pela graça, não é por nenhum esforço que a gente faça, o que a gente faz para o Senhor também vai ser levado em conta. Não para a salvação, mas para o nível de desenvolvimento no reino da eternidade que você terá. Porque na eternidade terá trabalho. Nós desenvolveremos ministérios. Porque no reino de Deus o trabalho não é ruim. O que é ruim é o trabalho penoso. Porque parece que se planta a ideia de que nós vamos ficar lá parados, sem o que fazer. É assim que funciona no reino espiritual? É assim que os querumbins e serafins estão fazendo? Estão trabalhando, adorando dia e noite. Outros estão cultivando a santidade de Deus o tempo todo. Nós vamos prestar conta de tudo. E é dentro da sua capacidade. É dentro da possibilidade que Deus te empregou de você multiplicar o que Ele tem te dado. É dentro da possibilidade que você precisa rejeitar o medo, a paralisia e a preguiça e ver que tudo que Deus tem dado para você, você precisa servi-lo com qualidade. Deixa de ficar olhando para o outro. Deixa de querer ser o que o outro é. Deus te chamou para você ser quem de fato Ele, na sua singularidade, constituiu você.
Não queira fazer nem ser o que o outro é, irmãos. Primeiro que você corre o risco de ser cobrado na proporção que o outro tem. Tenha consciência de que não apenas tudo que você tem, mas o que você é, nem lhe pertence. Nem lhe pertence. Mas, ao mesmo tempo, nós somos privilegiados com a grande honra de poder trabalhar para esse Deus maravilhoso. Sabe por que a grande honra? Porque o próprio Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, diz que os trabalhadores são poucos. Poucos trabalhadores. Quem não é trabalhador é o quê? Preguiçoso, né? Escorado, né? Mas não é você não, né? Ah, pensei. Somos trabalhadores. Vamos olhar esse chamado para ser trabalhador de forma positiva. Porque de forma negativa a gente vai pensar assim, pô, por ser poucos, o trabalho é muito, não é, pastor Jordão? Somos poucos, então o trabalho é muito. Poxa, cansa. Trabalho é penoso. É verdade, mas vamos olhar com olhar privilegiado. Por ser poucos trabalhadores e você ser chamado, você tem o privilégio de servir. Porque como são poucos e você é um desses poucos, então você é privilegiado. O privilégio de você servir e servir ao reino de Deus. Se a gente está servindo lá no nosso setor de trabalho com tanta eficiência, com tanta qualidade, e tudo vai passar, qual é o olhar, qual é a prática que eu deveria ter para servir no reino de Deus? Eu acho que a gente acaba entrando num modo tão comum de vida cristã que a gente não se atenta para essas coisas simples, mas que fazem muito sentido. Se eu sou privilegiado em servir ao Senhor, nada das circunstâncias que me cercam, nada das adversidades que me assolam vão afetar o privilégio de eu querer servi-lo. Nada. Nós teremos que prestar conta ao Senhor. Então, precisamos colocar em prática nas nossas vidas esses e tantas lições que o Senhor tem nos ensinado, tentar traçar um plano para melhorar as nossas vidas e qualificar os nossos serviços ao Senhor. Porque se nós não formos para a prática, para a execução de tudo isso, vamos continuar sendo uma igreja muito conhecedora. Uma igreja de alta capacidade de conhecer das coisas de Deus. Mas pouco vivenciá-la. E a gente está vivendo um extremo. Ou nós temos algumas comunidades que conhecem muito de Deus, mas pouco de prática, ou temos outras comunidades que conhecem pouco de Deus e tenta fazer alguma prática errônea. Porque gastar tempo com pregação, com estudo da Bíblia, já não está mais na agenda de determinadas congregações. Vamos fazer no modo operante que está aí. Vamos oferecer o que está sendo posto. Eu não sei qual é o talento que Deus te deu. Mas a Bíblia fala de 3 tipos de servos. Um recebeu 5 talentos, o outro 2 e o outro 1. Vocês identificam algum servo que não recebeu nada? Porque isso não faz parte da personalidade de Deus. No reino de Deus, todos dentro da sua singularidade
e personalidades são úteis e importantes para servi-lo. Não tem lugar para aqueles que não fazem nada. Não tem nada a ver com Deus. Que diga-se passagem, trabalhou 6 dias. E alguém disse assim, mas no 7º ele descansou. Não, ele deu descanso para o homem. Porque Jesus mais adiante disse, eu e o Pai, eu trabalho no sábado porque o Pai trabalha. Deus não para. Deus não para. É um Deus trabalhador. Imagine se ele parasse de trabalhar na minha vida. Eu era um fracassado, um derrotado, um miserável. Mas por ele ser um Deus trabalhador, ele continua trabalhando e investindo na minha vida. Então, eu finalizo dizendo o seguinte, saia desse lugar, viu? Saia desse lugar em que a sociedade impõe a ideia de que você veio para ser servido. Tudo tem que proporcionar para você. Saia desse lugar. Porque o lugar que o Senhor nos chamou é a gente, trabalhar. Em qualquer lugar. Onde estivermos. Porque o nosso Deus é um Deus de trabalho. E mais do que isso, nós precisamos ter consciência de que Ele vai voltar e vai pedir contas. Vai pedir conta de cada um de nós. Eu preciso, Senhor, junto com meus irmãos, sermos melhores trabalhadores. Queremos te agradecer, ó Senhor, pelo grande privilégio de poder ser escolhido. Mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. O Senhor convidou, comissionou, o Senhor elegeu, o Senhor atraiu poucas pessoas para servir esse reino grandioso. Pai, não permita que a gente ande conforme esse século, onde somos o centro, onde somos ensinados a serem sempre satisfeitos em tudo, onde o eu precisa estar no centro, na razão, no sentido do existir de todas as coisas. Nos leva à consciência de que somos apenas um personagem, somos apenas um integrante desse projeto onde o Senhor é o dono e o centro de tudo. Tudo se volta para ti, tudo é para a tua glória e para a tua honra. Nos mostra, Senhor, que somos apenas coadjuvantes nesse projeto chamado existir, onde tudo faz sentido com a tua presença e o teu viver em nós. Não nos deixa ser alimentados por esse egocentrismo, onde as coisas precisam funcionar para o meu bem-estar. Em tudo, Senhor. No prédio em que moramos, no setor de trabalho que trabalhamos, na congregação que estamos congregando. Senhor, eu preciso olhar para fora. Eu preciso olhar e ver que todas as coisas precisam funcionar para te agradar, Senhor. Nos ajuda a ser melhores trabalhadores. Nos ajuda, Senhor. Porque queremos ser encontrados como bons e servos fiéis. Te damos graça por essa manhã e por essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo, interagindo, participando, envolvido, comprometido com o teu reino. Que o teu nome seja glorificado, que tudo que tivermos para realizarmos e vivermos, possamos fazer intensamente por amor a ti. Nos dá força para permanecer firmes
nesses valores, dos quais estamos no extremo, sendo abalados, para tentar abrir mão daquilo que é reino de Deus. Toma nossas vidas enquanto igreja local em tuas mãos. Não queremos, Senhor, culpabilizar o Senhor pela nossa inoperância, omissão e paralisia. Não queremos nem sequer, Senhor Deus, denominar que tudo é a tua vontade para aquilo que implica na nossa falta de comprometimento, de envolvimento, de sacrifício, de entrega. Porque isso é terrível. Querer culpar o Senhor pela nossa insignificância de uma fé morta e paralisada. Nos ajuda a sair desse lugar e a viver extraordinariamente um relacionamento com o Senhor. Nos leva mais fundo, nos leva a águas profundas, nos tira, Senhor, dessa paralisia, dessa racionalização, como se tudo que acontecesse estivesse dentro do pacote da minha razão e da minha consciência. Me leva a experimentar coisas extraordinárias que a minha razão não consegue nem compreender, porque isso é viver sobrenaturalmente as coisas do Senhor. E nos conduz passo a passo. Nos ajuda a estarmos preparados para quando o Senhor voltar, termos pelo menos multiplicado os talentos que o Senhor nos deu. Dispensa sobre nós a tua bênção, nos dá um domingo de bênção e de paz. E um início de semana onde possamos experimentar a tua provisão, a tua proteção e a tua doce e maravilhosa presença. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo, continue nos fazendo trabalhadores fiéis. E somemos com todos aqueles que estão militando sobre o reino de Deus, aqui nessa cidade, e em todo o confins dessa terra, de agora e para sempre. Amém. Bom domingo para todos.